Graça e paz, uma boa tarde. Aqui é pastor Marcos Félix e eu quero falar hoje, dar continuidade àquele assunto que nós estamos falando sempre sobre os métodos que são usados na igreja. São inúmeros métodos. Nós falamos sobre células, o M12, G12, MDA, e a gente comentou alguma coisa sobre as células do nosso corpo. E eu quero aproveitar e falar sobre o Igreja com Propósito. Eu tive o privilégio de ser pastor de Igreja com Propósito, trabalhar com esse método desenvolvido pelo pastor Rick Warren, da Igreja Batista em Saddleback, e tive essa oportunidade de poder estar trabalhando com isso. E fui pastor de Igreja com Propósito, fui pastor de adoração de Igreja com Propósito. E é um método que alguns pastores já usavam antes mesmo de a igreja titulada Igreja com Propósito dos Estados Unidos romper com esse método, ou melhor, explodir com esse método. E aí eu pude estudar com muito cuidado, de tentar e trabalhar. E quando apareceu, surgiu como fosse a grande resposta para a igreja naquele tempo, para poder trabalhar em forma dos 5 pilares. 5 pilares, que são o evangelismo, o discipulado, a educação, a adoração e a comunhão. E na época, muitos pastores que estavam desanimados, desacreditados, tristes, eles viram nesse método como fosse um divisor de águas, ou mesmo a possibilidade de dar um upgrade. Alguns que estavam até desistindo do ministério porque não conseguiam avançar, viram na Igreja com Propósito a grande oportunidade. Até porque a igreja de Saddleback, nos Estados Unidos, cresceu assustadoramente. E a história é muito bonita, a história é muito bacana. E explodiu com o livro Igreja com Propósito, explodiu com o livro de Cada Dia com Propósito e outros livros importantes dessa temática. Mas como eu disse do outro método, Igreja com Propósito também é mais um método que passa, assim como na minha época de criança tinha os grupos de oração, assim como na minha época de criança tinha os cultos nos lares, assim como há poucos tempos atrás, os grupos pequenos. Tudo é renovado, refeito, para que se possa trazer e fazer com que pessoas cheguem até a casa de Deus. Mas todas essas ferramentas, como eu já disse, são só ferramentas. São só métodos para que se aproveite. Hoje a gente vê até a questão do coaching. E as pessoas desejam ser coaching para poder, como mestres, ensinar e trazer experiências que são do meio do empreendedorismo ou do meio secular, de empresas, de empresários, de lideranças que têm crescido no meio secular. Tem trazido, muitos pastores e líderes têm trazido também todo esse conhecimento empírico para a nossa realidade evangélica nos dias atuais. Mas nem sempre há resultados, porque cada um tem a sua história. Eu sou pastor de uma igreja pequena, de 40 ou 50 pessoas, 60 no máximo, e eu não posso adequar a minha igreja, a igreja que eu pastorei, que é a Igreja de Jesus, à realidade de uma igreja que tem 30 mil pessoas. Se é que dá para pastorear uma igreja de 30 mil pessoas. Eu com 100 pessoas talvez eu não saiba já o nome de todo mundo.
Mas tudo bem, deixa isso para lá. Mas o que eu quero dizer para você é que de todos os métodos que existem, o melhor deles ainda é uma vida de santidade, porque sem santificação ninguém vê a Deus. Uma vida de testemunho, porque as pessoas hoje mais do que nunca necessitam muito mais que nós vivamos a palavra do que nós falemos sobre ela. E uma vida de estar na vontade de Deus, como disse Jesus: o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos são aqueles, ou os meus irmãos, melhor dizendo, a minha família, são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então o desejo de Deus é que eu e você sejamos irmãos, irmãs que cumpram, façam e se dediquem à vontade de Deus. Fazendo assim, seremos prósperos. As bênçãos vão atrás de nós e nós seremos extremamente conhecidos por aqueles que são abençoados, diferenciados e prósperos do Senhor. E você, nessa tarde de quinta-feira, eu estou aqui na minha hora de almoço e dediquei esse tempo para abençoar a sua vida. Você possa compartilhar essa palavra, que possa criar ou construir um pensamento cristão para o dia de hoje. Porque há pessoas, e muitas pessoas, necessitam conhecer o Evangelho de Jesus, que salva o grego, o judeu, o brasileiro, o turco, o asiático, o japonês, o africano, o negro, o branco, o índio. Ou seja, todo aquele que confessar o Senhor Jesus como Salvador será salvo. Então precisamos divulgar e viver tudo isso. Peço que você entre no YouTube e põe lá Pastor Marcos Félix. Inscreva no meu canal, dê um like, se inscreva no meu canal. Lá também nós temos palavras de paz para você, palavras para abençoar a tua vida. Uma ótima quinta-feira, hoje dia 31 de maio, último dia do mês de maio. Eu estou aqui em Ipanema, próximo à praia, e eu quero dedicar a você uma linda tarde. Deus abençoe você, graça e paz.